Olá, Sagitário, feliz ano novo. A leitura de hoje é de previsões para o seu primeiro semestre de 2026. Mas antes eu vou fazer uma recapitulação do ano passado, da energia do ano passado que ainda estará presente nesse novo ano, nesse semestre. Vamos lá. Bom, com o oráculo Folhas de Chá, aqui aparece uma crítica construtiva. Sagitário recebeu uma crítica, mas foi colocado de uma forma muito elegante, muito tranquila. Mas, claro, alguém chamou a atenção aí de Sagitário e Sagitário não recebeu nada bem, porque as outras energias são muito distintas. E a pessoa quis dizer mais ou menos assim: olha, Sagi, desculpa, mas eu tenho que falar para você que a forma aqui que você está levando é uma forma muito ameaçadora, muito manipuladora. Você está colocando uma força, até uma energia até mais agressiva. É como se o outro tivesse que seguir só a sua perspectiva. É como se só você enxergasse a verdade, como se só a sua verdade fosse absoluta, as suas crenças, o seu padrão. Só que isso é de uma forma muito forte, tanto que vem aqui um porrete com espinhos, então é muito distinta dessa primeira energia aqui que fez a crítica, né. Olha, o seu jeito, a forma que você está colocando isso é pesada, é uma forma até que assusta, que encurrala o outro e faz o outro seguir o seu esquema. E tem também aqui uma energia estúpida, né. É como se a pessoa estivesse falando assim: "Olha, você está agindo de forma estúpida, ou você está sendo estúpido, ou você está sendo muito grosso, muito grossa, o seu jeito". E eu acho que essa pessoa te conhece muito bem, ela sabe que você na sua natureza, você é até uma pessoa bacana, mas dentro de um assunto ou dentro de uma situação aqui, mais específica, você muda, é como se você se transformasse. Então tem pessoas aqui que são muito elegantes, que são a apresentação, né, de pessoas muito polidas, mas dependendo ali do assunto se transformam. Vem uma agressividade, vem uma energia até mais ignorante. E vem também uma energia estúpida, que começa a falar, mas sem filtro. Então assim: "Olha, cuidado, você está falando demais, você não está deixando eu falar". Só você fala, é só você impõe o que você quer, então tem essa chamadinha aqui para Sagitário. E eu acho que a pessoa está falando: "Olha, você precisa conter isso, porque isso não é bacana, isso atrapalha as suas relações, atrapalha a troca", então assim, teve essa chamada. E pelas energias do tarô, também olhando essa energia passada, Sagitário não recebeu nada bem, Sagitário se sentiu invalidado, se sentiu desvalorizado, se sentiu também de fora, como se tivesse colocado Sagitário de fora da situação, tipo: "Olha, você não pode opinar nisso aqui, porque você tá com uma energia mais aqui agressiva, né, você tá colocando uma força extrema", então Sagitário se sentiu colocado de fora da situação. Aqui fala que também Sagitário se sentiu ferido, e por ter sido colocado no banquinho do castigo, sabe quando a mãe, a professora, o professor chama atenção e a gente se sente inferiorizado, diminuído, Sagitário se sentiu assim. Mas eu sinto que a energia da pessoa é sim de tentar te educar, chamar a sua atenção sim, mas de forma amorosa, eu acho que a pessoa não veio de forma, agressiva, eu acho que a agressividade, Sagi, estava com você, porque essa situação aqui, que a pessoa colocou, é o seu ponto fraco, é a feridinha, tem uma ferida aqui desse assunto com Sagitário, isso aqui mexe com Sagitário. E algo na fala da pessoa despertou Sagitário, despertou a consciência de Sagitário, então Sagi sabe lá no fundo que é uma situação que toca Sagitário, que fere Sagitário, que tem a ver com a vida de Sagitário, com o pessoal ou com algo que Sagitário tenta esconder, tenta polir, né, essa elegância. Sagitário quer passar uma elegância, mas a pessoa colocou para fora o que Sagitário estava tentando, defender, limitar. Então, é um assunto delicado, é um assunto que tem a ver com você, Sagi. Mesmo você tirando o corpo fora e pensando: "Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, o que a pessoa falou não tem nada a ver, eu não me vejo assim, eu não estou fazendo isso", mas quando veio esse despertar, quando pegou lá na sua consciência, você sabe que tem a ver com você. O assunto não é fora,
da sua casa, não é fora da sua família, não é fora da sua vida. Então, se isso te incomodou, é porque tá mais perto de você do que você imagina ou já sabia, mas tentava fingir para você mesmo, para você mesma. Então, é um assunto que te toca, é um assunto que fere, é um assunto sensível, que não veio à tona por nada. É porque Sage precisa criar consciência, precisa despertar, precisa sair de uma zona de conforto, precisa pensar além, foi uma chamada mesmo. Mas aqui tem uma energia, aliás, tem 2 energias maiores aqui, falando que Sage precisava se educar quanto a algum assunto, precisava se polir mais, entender mais, porque tem uma resistência com Sagitário, mas vindo de dor, então é algo que Sagitário resiste, mas que está presente na vida dele, que não tem como ele mudar. Que a da sua visão, você gostaria que fosse diferente, você gostaria que fosse do seu jeito. E justamente essa pessoa está te mostrando que não, não é do seu jeito. As coisas foram acontecendo, viraram para você, pode ter tudo virado de ponta cabeça, mas é assim mesmo. E o que é que virou de ponta cabeça? Bom, Sage, o que é que tem aqui, que dá para você entender e encaixar na sua vida? Aqui no oráculo Folhas de Chá, vem primeiro um copo, uma xícara com bule, tudo muito chique. Então aqui a gente vê uma energia de uma pessoa muito polida, muito educada, muito fina. Então aqui já tem um perfil de uma pessoa. Já o segundo perfil vem uma pessoa bruta, vem essa energia agressiva, então é uma pessoa de muito trabalho, uma pessoa que talvez nem tenha tido muita oportunidade de estudos, então ela tem uma outra pegada de vida. Já o terceiro elemento aqui, vem uma energia de uma pessoa, mais estúpida, mais impulsiva, que fala muito, que solta muito. Isso pode estar presente numa só pessoa? Pode. Pode ser uma pessoa que se fragmenta e ela tem que ser uma coisa para cada situação? Pode ser. A gente pode estar falando de uma mesma pessoa, ou a gente está falando de 3 pessoas diferentes. Enfim, cada caso é um caso, mas eu vou passar aqui para vocês tentarem entender o esquema aqui que veio na leitura de vocês. Então tem essas 3 personalidades diferentes. Só que aqui no tarô vem a figura da mãe, a raiz. Então a gente entende o quê? Que essas 3 pessoas vieram da mesma mãe, do mesmo lugar, da mesma criação. São pessoas que receberam a mesma educação, passaram pelos mesmos problemas, perrengues, mas cada uma se desenvolveu de forma diferente. Pode ser os seus filhos, podem ser seus irmãos, podem ser, situações ali que de pessoas que você também foi criado junto, que você tem como irmãos, pode ser. Pode ser também até de trabalho, de pessoas que trabalham muito juntas, mas que tem umas diferenças aí atualmente que estão atrapalhando, mas aqui eu vou focar mais em família, porque aqui a energia está barrando mais em família. Então, são pessoas que vêm da mesma criação, da mesma raiz, mas que são diferentes. E Sagitário não está compreendendo isso, está com dificuldade de aceitar essas diferenças. Ou seja, isso está chocando com a visão de Sage. A visão de Sage é totalmente diferente. Aí tem essas diferenças e Sage começa a questionar, e só que Sage está tentando impor a sua visão, o seu contexto, as suas crenças, e é isso que está pegando. Tipo, como assim? Como que nós viemos do mesmo lugar e a gente não consegue se entender? Ou como eu falei de uma pessoa que está tendo que se dividir em 3 partes, né, até 4 com essa armadura, né. Para família ela pode ser totalmente fechada, para os amigos ela é totalmente o que ela é, para o, sei lá, para o trabalho ela é outro tipo de personalidade. Porque talvez, Sage, a forma que você está tentando impor para essa pessoa é tão pesada que ela tem que se dividir, ela não consegue ser ela totalmente. E como sai forte a energia de mãe, aqui também tem energia de mãe com filho, ou mãe com filhos, que podem ser filhos diferentes. Então não está conseguindo entender como que eu vou lidar com essa pessoa que é diferente mesmo saindo da minha barriga. Como que essa pessoa é totalmente fora da casinha para mim, sendo que eu dei esses valores para ela. Sendo que não tem nada a ver com o projeto que eu criei na minha cabeça para essa pessoa ou para essas pessoas, porque que elas estão seguindo totalmente diferente. E é esse o choque, Sage. Eu não sei se você vai ter uma resposta agora,
Mas aqui está pedindo questionamento agora. Ao menos que você questione esse sistema aí que você estava acostumado, porque esse assunto te pega, como eu falei, né, tem muito a ver com a sua vida pessoal aqui, tem muito a ver também com você, e você precisa tentar entender que por que que isso aconteceu comigo, na minha família, por que que é assim, por que que eu tenho irmãos tão diferentes, por que que os meus filhos são tão diferentes do que eu projetei. Então são questionamentos válidos aqui, Sage, porque você precisa evoluir e você precisa chegar num ponto aqui de melhoria também para você e de melhoria de convivência, porque aqui a gente tem pessoas que estão perdidas nessa história. Tem alguém aqui que está sendo mais agressivo, que talvez também é a forma de lidar com essa sua contenção. Tem outra pessoa aqui que está perdida, está impulsiva, está tomando decisões erradas, precipitadas. Por quê? Porque não está conseguindo atender às suas expectativas, Sage. E quando a gente tem aqui o papel da mãe, que também pode ser o papel do pai, ou de um educador, ou de uma pessoa responsável, é porque você é a matriz da situação. Essas pessoas estão sob o seu poder. Ou você é um chefe num projeto, então, é você que está liderando. Essas pessoas elas estão seguindo assim, também muito pelo seu controle, e às vezes a forma que você está tentando passar, está sendo tão pesada que essas pessoas estão sem uma boa referência ou sem uma abertura de trocar, sem uma abertura de poder ser o que é, de poder falar o que gostaria de falar. Então elas acabam chocando com você de outras formas, porque não está tendo essa abertura. Então o básico aqui é que precisa de mais calma, de mais paciência. Essas pessoas se desenvolveram diferente do esperado, mas isso também tem a ver com elas, com a vida delas, com as experiências delas, que você não tem mais poder, você tinha poder até certo ponto, depois é com elas. E só que elas também precisam do seu aval, elas também querem a sua validação, aceitação, tem isso aqui também. Então por isso que tem esse choque, né, então aqui você precisa tentar entender as diferenças de cada um, acolher essas diferenças, porque energia de mãe, energia matriarcal é energia receptiva, é energia acolhedora. Essas pessoas precisam de nutrição, de outro tipo de nutrição, porque a forma que você está nutrindo elas, aqui vem energia de falta. Você não está dando sustância para essas diferenças, você está chocando com essas diferenças, sabe. Eu não sei se você está entendendo, é muito psicológico aqui, porque envolve família, envolve questões de educação, questões de crença, questões que são tabus aí, mas que vão te pegar, porque você, como todo ser humano, está evoluindo, e esses questionamentos eles vão vir e vão chegar até você, ou você querendo ou não, eles vão te pegar. Porque você precisa evoluir, você precisa sair dessa zona de conforto e entender que cada um tem o seu próprio universo, cada um tem o seu campo. E da mesma forma que você não gosta de ser invadido, Sage, que você não gosta de que imponham a verdade dos outros em você, essas pessoas a mesma coisa, elas querem liberdade de alguma forma. E elas estão agindo dentro das condições delas e dentro do que elas também entendem de mundo, a forma que elas foram se desenvolvendo, como eu falei aqui que tem uma pessoa que é mais agressiva, mas é também uma pessoa muito trabalhadora, ela pode ser mais bruta no jeito dela, mas talvez ela tenha sido, muito humana com você em algum momento aí que você passou na sua vida, se for, por exemplo, um irmão. Então, mesmo desse jeito bruto, a pessoa consegue atender de outras formas. Então, é isso que você tem que captar, que essas diferenças existem mesmo vocês vindo do mesmo lugar. E no fim das contas, Sage, nós somos seres humanos. Nós queremos coisas muito parecidas, mesmo em condições diferentes, contextos diferentes, famílias diferentes, nacionalidades diferentes. Como ser humano, reduzindo assim bem lá na sua raiz, a gente vai querer as mesmas coisas. A gente vai estar buscando pelos mesmos prêmios. Então, é evolução no seu nível mais alto que com certeza você vai passar agora em 2026, já começou, você já foi provocado, já começou a mexer com as suas estruturas, porque você precisa avançar aqui nesse assunto.
senão vai ter sempre esse embate, não tem conversa, não tem abertura, não tem ali uma harmonia, então vai viver essa desarmonia e aí fica cada um no seu lado, fica tudo muito separado, mas você eu acho que está entendendo por que que tá essa diferença toda, por que que tá essa desunião, porque não está abraçando as diferenças. E agora olhando as previsões pelo tarô, eu acredito que você vai digerir essa situação, essa crítica, você vai entender. Eu acho que no começo não foi nada legal para você, mas depois você vai começar a internalizar e vai entender o que que a pessoa quis dizer, o que que a pessoa falou para você. Depois é que eu vejo você abraçando essas diferenças, entendendo essas diferenças, mas olhando, eu acho que as qualidades dessas pessoas ou de uma pessoa só, como eu falei que pode ser uma pessoa que está fragmentada, então você vai começar a entender: "Poxa, ela é assim, mas ela também tem um lado positivo dela, ela tem bom coração". Você vai começar a integrar isso, porque antes eu acho que você estava só focada nos defeitos. Então você vai começar a tentar dar um jeito aí de vocês terem um ponto em comum, de tentar ultrapassar essas dificuldades, esses desafios aí na troca. E eu vejo as coisas acontecendo muito rápido. Tem aqui também algum evento que você e essas pessoas estarão juntas ou você vai arranjar, né, uma forma de vocês estarem juntos para tentar se aproximar mais, você vai entender: "Não, a gente precisa se aproximar mais, a gente precisa estar mais juntos", seja por conta de uma pessoa que vira uma causa, um símbolo, como eu falei aqui de irmãos, às vezes tem uma pessoa na família, né, um pai, uma mãe que é muito importante, aí vocês pensam: "Não, eu preciso estar mais junto dos meus irmãos, fazer mais parte aqui, não ficar tão alheia, não ficar me retirando, me excluindo, porque eu preciso fazer isso pela minha mãe, pelo meu pai, ou por um irmão mais velho, enfim. Eu preciso passar por cima do meu orgulho, porque aqui também tem orgulho envolvido. Eu preciso tentar, unir mais meus filhos para a gente ter mais memórias, para a gente estar mais juntos, para a gente ter mais harmonia. Então você vai começar a entender isso, porque tem um ponto em comum, apesar das diferenças, vocês têm, um bem-querer envolvido, não tem maldade aqui, só tem essa externalização de agressividade, de falas mais duras, porque tem ali machucados em cada um. E tem essa força aqui com o Sage, que parece ser a pessoa mais cabeça aqui dessa situação, que é a pessoa que às vezes está ali empurrando, tentando manipular, tentando jogar sempre a sua visão. E é isso que pesa, é isso que choca. Então, Sage vai tentar entender que precisa ser mais flexível, precisa tirar essa rigidez, precisa entender que as coisas não funcionam como você quer, que elas vão funcionar dentro do possível, as pessoas também vão oferecer dentro do possível delas, e aí você vai conseguindo tirar essa casca. E você vai ver, Sage, que a troca será melhor. Ainda não vai ser, tudo o que você gostaria, porque ainda é o começo, tem coisas aqui também lá de passado, que não vão simplesmente virar e serem resolvidas, mas aqui já tem um pontapé inicial, aqui tem gesto, tem atitude, acho que principalmente mais da sua parte, de acolher essas diferenças dessas pessoas, como eu falei, de ver mais as qualidades, de criar, situações mais acolhedoras, que as pessoas se sintam, mais abertas a falar, a se expressar de uma forma mais tranquila, porque o seu jeito sage está tirando, às vezes, o pior daquela pessoa. Então, às vezes, ela está sendo mais reativa com você, ela está sendo mais grossa, porque você está puxando esse lado dela. Então, você vai por um outro caminho. Você vai entender: "Não, essa pessoa também tem alguma coisa boa aqui para me oferecer", principalmente aqui quando a gente está falando de núcleo familiar. Então, se você é o pai ou a mãe aí da situação, ou você tem os seus irmãos, muito te interessa, manter essa união. Porque isso te atravessou, isso mexeu com você. O toque que a pessoa te deu lá atrás, não passou batido em você. Se não tivesse nada a ver com a sua vida, com o que está acontecendo no seu contexto atual, isso passaria batido, você não ia pegar, tipo, a crítica não seria para você, mas é. Então te pegou num ponto sensível porque você precisa trabalhar. Mas aqui pela energia eu sinto que Sage vai começar a criar situações, por exemplo, de eventos bacanas para viver em família, para ter lembranças bacanas, para ter um espaço de conversa,
ou vai conversar de uma forma mais tranquila, não vai ficar fazendo aquelas perguntas que encurrala os outros, que coloca o outro sempre naquele lugar de falta, de que está devendo alguma coisa, de que nunca tá bom. Então, assim, é uma fala diferente. Então o Sage, nesse processo, também tem que mudar. Sage também tem que tirar dentro de si outras personalidades que são, melhores ali para trocar com os outros, principalmente com os outros que são diferentes. Porque se você vem com muita dureza, Sage, pode ter certeza que o outro também vai vir. E a última carta aqui do Folhas de Chá fala de armadura, cada um tem a sua armadura, cada um tem suas dores, por trás de uma armadura tem suas feridas, tem suas dores pessoais. Independente, como aqui foi falado de pessoas que vieram do mesmo lugar, independente de onde vocês vieram, cada um foi se desenvolvendo de uma forma, então cada um tem as suas próprias dores, a dores de ser quem é, de não atingir um esperado ali da família, de não ter chegado a algum lugar que gostaria também, a própria pessoa gostaria. Então, quando se tem essa armadura ali invadida, com certeza a pessoa vai ser mais agressiva, com certeza a pessoa vai apresentar o pior dela. Então aqui a crítica foi sobre isso. A forma que você está lidando com essa pessoa ou essas 3 pessoas aqui, ou é a troca de você com mais 2 pessoas, tá só na armadura, é um atacando o outro. E mesmo que seja de uma forma elegante, né, como vem essa xícara, esse bule muito chique aqui no começo, às vezes vocês se atacam de forma muito elegante, isso também não é nada legal. É pesado, o contexto ele continua sendo pesado. Então a sua energia para esse ano está pedindo: "Olha, vamos mudar a forma aqui de falar, vamos mudar a forma de chegar no outro, vamos calar mais, vamos ouvir mais o que o outro está falando, porque o outro está falando". Tem aqui essa energia mais agressiva, tem essa energia do peru também, que a pessoa deve estar falando assim, ou a pessoa precisa desabafar, Sage, e você não está ouvindo. E aí você tem, comportamentos muito fora que você pensa: "Nossa, a gente não está conseguindo trocar aqui direito, tá truculento aqui". Por quê? Porque você também não está dando espaço. E aqui a energia da Imperatriz é uma energia muito calma, é uma energia que respeita tempo, que respeita desenvolvimento. Então é isso que você tem que manter nas suas bases, Sage. As coisas elas não vão seguir da forma que você quer. Aqui também fala muito de natureza, então cada um tem o seu fluxo próprio, tem seu tempo próprio. Não é o tempo que você quer, não é o tempo que você está ali dando de prazo. A gente sabe que tem coisas na vida real que tem prazo, burocracia, mas aqui não é sobre isso. Aqui é sobre cada um no seu tempo, vivendo as coisas que consegue viver, entregando o que consegue entregar. E quando você fica impondo que a pessoa está atrasada, que a pessoa devia estar de um jeito, está de outro, ou que você gostaria que a pessoa fosse assim, mas a pessoa é totalmente diferente do que você gostaria, você está chocando com essa pessoa, você está invadindo o espaço dela. E você também está abrindo a sua armadura e você está, atraindo mais ataque. E como eu falei das feridas, Sage, você também tem as suas feridas, e quanto mais você cutucar a ferida dos outros, você vai estar expondo as suas próprias. Tanto que essa pessoa aqui, bem de forma educada, ela conseguiu te quebrar um pouco aí. Ela conseguiu mexer nos seus pontos sensíveis, então é isso que você tem que começar a entender. Tem coisas que você não tem que falar, que questionar. Mesmo que você diga: "Ah, eu tenho a melhor das intenções", será que você tem mesmo a melhor das intenções? Questione, porque às vezes a sua intenção é só para impor a sua validação, a sua perspectiva. E talvez, Sage, a sua perspectiva esteja totalmente fora da vida dessas pessoas. Então aqui fala muito de acolhimento, de ter mais abertura, de ter mais conversa, mais aceitação, porque a forma que você está levando aqui é muito choque, e você está se expondo nesse processo. Por mais que você acha que você tem as suas barreiras bem formadas, Sage, ninguém tem. Todo mundo tem o seu teto de vidro, todo mundo tem os seus pontos fracos. Então é o que eu falei, você vai estar se expondo mais. Expondo você e principalmente a sua família aqui. E toda família tem suas questões, seus problemas, seus conflitos, seus desafios. Então aqui tá falando muito do seu seio familiar, sabe? Agora olhando as previsões do baralho cigano,
Dá para entender que Sage estará mais receptivo, vai ter mais clareza, vai começar a se desarmar mais. Acho que tudo que foi falado aqui, também a crítica dessa pessoa foi para isso, e Sage vai entender, mas mesmo assim eu vejo uma dificuldade com Sage de aceitar esse novo, de viver dessa forma diferente, de agir também de forma diferente. Tem essa estrutura aqui, vem muito forte aqui religião, vem forte aqui medos de Sagitário, instabilidades que Sagitário já carrega, e aí projeta nessas pessoas, principalmente nas pessoas do seu seio familiar, mas eu acho que Sagitário vai começar a se abrir mais para tentar entender pelo menos, o que que foi provocado aqui nessa situação, ou se tem alguma situação na sua família que está te provocando, está trazendo choques, mas que são necessários, e está fazendo você questionar muitas coisas na sua vida. Então são questionamentos válidos, é uma evolução válida, mas aqui fala também de um choque inicial. Não significa que vai ser tudo lindo para Sage, porque não vai, e as cartas não estão floreando, só estão falando para Sage tentar se abrir mais, porque quanto mais você se fecha, é o que eu falei, cada um vai vir com a sua armadura, vai vir atacando e também não é isso que queremos aqui. Isso não é necessário, tanto que a sua leitura de previsão pelo tarô já fala dessa harmonia, então precisa trabalhar numa harmonia, precisa trabalhar em pontos em comuns, porque é sobre isso, a gente não precisa viver em guerra o tempo todo, porque é desgastante. Eu acho que se tá vindo para você, Sage, é que você não precisa disso. Viver dessa forma polida, engessada, mas é truculento ali, a troca é conflituosa. Então, às vezes, é melhor viver de uma forma mais despachada, de poder falar o que pensa, mas falar com amor, falar mesmo com verdade, não dessa forma polida que tá um escondendo coisa um do outro. Cada um ali sofrendo com alguma coisa e não tem espaço para sofrer junto, para melhorar junto, evoluir junto. Então, a sua energia está falando disso, precisa aqui de união. Por algum motivo aqui precisa de união, porque tá tendo desunião aí no seu seio familiar, sabe, principalmente no seu núcleo. Então, esse período será mais intenso, vai provocar mais coisas, tem mais estresses aqui ligado com situações da família, mas quando você começar a tirar essa casca, essa armadura também, Sage, você vai ver que não é tão grande assim, que os problemas não são tão grandes, que eles são, solucionáveis, mas que vieram para você e você precisa resolver. Eu acho que agora é o momento. Você tem mais maturidade, mais cabeça para resolver isso agora. E são coisas que estão enraizadas, que precisam ser mudadas, precisam de ajustes, precisa de novos movimentos, precisa do novo, e o novo está vindo aí na sua família, na sua vida. E esses choques são necessários para que você também mude, para que tenha mais união, para que tenha mais flexibilidade aí nessa troca de família. Mas no geral, dá para ver que não é tão o problema aqui, a ferida, o conflito, ele não é grande, ele é pequeno, mas a forma que vocês lidam é de uma forma muito fechada, cada um engessado, cada um só com a sua opinião, e isso não ajuda, sabe. Então aqui pede movimento, pede avanço, pede isso de cada um. Mas você, Sage, aqui na situação, você é uma pessoa muito cabeça aqui. Você tem uma energia de liderança, então, quando parte de você, os outros te acompanham. Então, quando você se coloca mais flexível, quando você se coloca mais aberto a entender, a pisar no freio, a não colocar tanto a sua opinião, a não colocar tanto a sua visão, os outros vão se desarmar automaticamente. Então é isso que vem aqui na sua energia, você precisa ir com mais calma. Não é essa forma polida também de tá um polido, mas por trás tá ali uma agressividade, não é isso. É mesmo tá mais solto, a deixar que as coisas venham à tona, deixar que as pessoas falem o que elas querem falar, às vezes age precisa daquela conversa mesmo do outro falar o que quer falar e você também, mas de se entender, de não só você impondo, porque aqui tá muito forte isso, Sage. Como você é o ponto aqui principal da leitura, e tá vindo muitos avisos pra você, é porque você tá impondo demais. E às vezes é momento de só de receber, às vezes é momento de ficar mais quieto, de deixar as pessoas errarem também. Tem essa energia que eu falei
do Peru, que é uma pessoa que está mais impulsiva, aqui é muito cara de pessoa que é jovem, que tem que errar, que tem que aprender, que ela não precisa também de uma pessoa que está ali em cima dela o tempo inteiro, contendo ela, ela precisa errar, ela precisa entender o que é bem, o que é mal, para ela, porque para você, pode ser que alguma coisa seja mal, mas para ela pode ser que não seja, porque principalmente se você está dentro de uma crença, você está atravessando a vida dela. Então você está impondo uma crença, uma visão de vida que é sua, mas se para ela não dá certo, para ela não tem contexto, é ela que precisa se entender na vida dela, como que ela quer que seja. E é errando e aprendendo, é errando e acertando. Então aqui, principalmente assim, mesmo que você tenha um papel de liderança, um papel de responsabilidade, Sage, as pessoas elas vão crescendo, elas vão, criando a sua própria maturidade e elas vão se entender no mundinho delas. E acho que esse papel também de ficar em cima, de ser quem controla tudo, que segura tudo, não te cabe mais, Sage. Eu acho que você está precisando entrar num novo papel, até por isso que vem esses questionamentos agora, vem para você soltar, né, esse leme, porque não está mais no seu poder aqui. Essas pessoas aqui, eu acredito que já são adultas. Tem essa pessoa aqui mais jovem, mas com certeza ela já está ficando mais adulta, então não está mais no seu poder aqui. Você precisa focar em outras coisas, mas contendo aqui essas pessoas, você está atraindo mais trabalho para você, então eu acredito que o seu trabalho aqui está feito com eles, na parte de educação, na parte de cuidado, de nutrição. Agora é acolhimento, é deixar eles seguirem o caminho deles. Eles não precisam ficar tão, engessados perto de você, não conseguindo ser o que eles são. Então você tem que também, poder ver quem que você criou aí, quem que saiu aí de você, que se desenvolveu aí na vida, quem são essas pessoas? É ver elas por detrás dessa máscara, Sage, porque elas estão usando máscaras com você e você também está usando com elas. Então isso não é nada bom, no núcleo familiar, na troca familiar, isso não é nada bom aqui, porque a realidade pede pé no chão, pede verdade, a gente não consegue ficar criando personagens o tempo inteiro, é pesado. Então fica essa troca fria, né, essa guerra fria. Então a sua energia aqui está pedindo verdade, está pedindo vida, na sua natureza própria. E isso pode mexer com você, pode mexer nas suas estruturas, mas é o que a sua energia está pedindo agora, Sage. Mas aqui tem mais medo seu de lidar com isso do que a realidade como ela é. Quando você começar a ver essas pessoas como elas são, ver a natureza delas, também deixar a sua própria natureza livre, como você é, porque você também está se engessando aqui, você vai ver que é muito mais tranquilo do que você pensa. Eu acho que a forma que você está criando na sua cabeça, os temores que você tem, são muito mais ilusórios do que na verdade realmente são. Então quando a gente passa na pele é que a gente tem certeza, tipo: "Nossa, nem era tudo isso que eu pensava". Então é mais sobre isso também. Bom, agora para finalizar eu vou fazer uma leitura final do livro Oráculo Eu Vejo Você, da Fabi Fortunato. Jung disse: "Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Você precisa dominar o seu ego e ganhar consciência de que existem batalhas que não valem mais a pena para você. Desistir é um ato de coragem. Não permaneça naquilo que está ferindo você." Tudo a ver, né, Sage, com o que saiu na sua leitura. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Veio, muito específico aqui, é uma leitura mais psicológica, mas tem muito a ver aqui com trocas familiares, com estruturas familiares. Então, se essa leitura não tem, relação com o que você está passando no momento, veja seus outros signos fortes do mapa astral. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.